Olá a todos e a todas, cá estamos em mais um episódio da rúbrica Empresas que Marcam. Como sabemos, o Empresas que Marcam é uma rúbrica do site Comunica RH. O site Comunica RH que pretende unir estes profissionais, os povos lusófonos, profissionais que têm muito para nos contar, experiências incríveis de toda a lusofonia. E, enfim, falando em lusofonia e desta nossa língua portuguesa extraordinária, neste episódio, nestes próximos 25 minutos, vamos ouvir, ou vão ouvir, dois portugueses diferentes. Um português de Portugal, que é o meu, e um português do Brasil, que é o do meu convidado e meu amigo, Dadson Borges de Moraes. O Dadson é diretor de gente e gestão do Grupo Planning, e ele pode falar um pouco sobre isso, mas, enfim, e a minha relação com o Dadson começou quando ele era diretor da ABRH de Goiás. O Dadson está numa cidade que se chama Goiânia, espero que estejas na tua terra, Dadson, em Goiânia, uma cidade bem bonita, e do estado que se chama Goiás, e o Dadson foi, durante alguns anos, presidente da diretoria da ABRH de Goiás. Hoje, curiosamente, quando estamos a ver este episódio, ele é vice-presidente da ABRH Brasil. E, de facto, uma vez mais, parabéns, Dadson, ainda não começaste a falar, mas já te estou a dar os parabéns por mais este episódio extraordinário da tua vida. A ABRH Brasil é, de facto, uma entidade que tem, enfim, a virtude de unir um continente imenso, porque o Brasil não é um país, é um continente imenso, em torno daquilo que são as melhores práticas de gestão de pessoas no Brasil e no mundo, até pela sua relação com outras associações, como é o caso da APG, a Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Bom, Dadson, bem-vindo. O que é que eu ainda não disse a teu respeito, mas já se percebe porque tu tens atrás de ti, mas já falaremos disso, que tu és psicanalista e exerces essa atividade, para além de diretor de gente do Grupo Planning, e começaste a tua formação inicial numa coisa que não tem nada a ver com isto, que em ciências contábeis. Portanto, tu começaste a fazer contas e depois evoluíste para a área de RH e para a psicanálise, que é uma atividade que tu fazes, e tanto quanto eu sei, fazes bem, porque já me disseram, e fazes com algum sucesso. Bom, bem-vindo, Dadson. É um gosto enorme ter-te aqui. Já não nos víamos desde o último congresso da ABRH de Goiás, mas é sempre um prazer falar com excelentes conversadores e, sobretudo, com pessoas que têm tanto para partilhar. Olha, eu, para me calar, porque eu falo muito, como sabes, e te ouvir, porque é esse o objetivo, eu lanço sempre um desafio inicial aos meus convidados. A rúbrica chama-se Empresas que Marcam. E eu ando em busca da verdade. Afinal, são as empresas que marcam as pessoas ou são as pessoas que marcam as empresas? Dadson, a palavra é tua. O que é que tu achas disto? Bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Grande prazer e honra estar aqui com você, falando para os nossos amigos aí, né, extensão da língua portuguesa. Fui muito bem apresentado, tenho 22 anos na área de recursos humanos, comecei a minha área, na minha área em ciências contábeis, como o Pedro falou, mas nunca atuei mesmo. Então, eu entrei já no RH, no departamento pessoal, por onde eu fiquei alguns anos, e depois migrei para recursos humanos, me apaixonei pelo comportamento humano, e aí, por aí foi algumas formações relacionadas tanto à gestão de pessoas, quanto também ao comportamento humano, né? E estou muito feliz de estar aqui, estou nessa posição de vice-presidente da ABRH aqui do Brasil, começando o mandato agora, começou em janeiro, por 3 anos, e por 6 anos eu fui presidente da ABRH no estado de Goiás. É o coração do Brasil, né? É isso, é bem o estado centrinho, de Goiás, é bem o centrinho. Centro, e por lá eu tive a honra de conhecer muita gente que fez toda a diferença na minha vida, que marcaram a minha vida, né? E você é um deles. Obrigado. Muito grato aí pela sua participação sempre
muito carinho a Goiás, tanto presencial, como você veio, no nosso congresso, quanto em algumas participações de forma virtual também. Então, Foi um fica o meu prazer. agradecimento. Muito bem. E aí você me Então. jogou esse desafio, né? Eu vou dar a minha opinião, né? Eu acho que definitivamente as pessoas marcam as empresas, né? Uhum. Porque as empresas são compostas por pessoas, né? E eu considero que as pessoas movem o mundo. Então, a gente sempre fala muito, né, a questão do personal brand, né, da nossa marca pessoal, e eu acho que, então, as pessoas, quando elas entram numa empresa, seja para um primeiro emprego, e aí depois eu vou falar um pouquinho de como uma certa empresa e as outras empresas marcaram a minha vida, ou quando ela chega já como um profissional, que é o caso que eu já cheguei no grupo que eu estou hoje como diretor, né? Mas, sem dúvida, as empresas marcam a vida das pessoas, né? Pelo que elas se relacionam, né? Na empresa, na vida das pessoas. E aí eu falei um pouquinho sobre esse senso também de pertencimento, quando as pessoas conseguem se identificar com a empresa, se identificar com a cultura da empresa, conseguem se identificar com o processo de desenvolvimento da sua carreira naquela empresa, então a empresa começa a marcar a vida delas. Isso aconteceu contigo. Mas, isso aconteceu comigo. Eu tive uma história, né, no início da minha carreira, eu acho que muito bonita. Dadson, deixa-me dizer que tu estás um pouquinho escuro agora, nós estamos a ver mais o Freud do que a ti, é só para aclararmos um pouco mais e para olharmos um pouco... Ficou melhor ou não? Ficou melhor, está melhor, está melhor. Era, se calhar, isso mesmo, isso mesmo. É porque atrás de ti está um senhor muito conhecido, já vamos falar nele, que é o Freud. E, enfim, mas estás bem enquadrado. Continua. No início da tua direcionador, né? Exatamente. E aí, o direcionador da psicanálise. Então, como eu estava falando, eu tive um histórico profissional, acho que muito interessante, em um grupo em que eu comecei estagiário e finalizei o meu tempo lá por 14 anos e saí como diretor, né? Para assumir uma diretoria em um outro grupo, já com um cargo de extensão de diretoria de recursos humanos, com, na época, mais de 1.500 funcionários. E essa empresa, né, ela marcou muito a minha vida, porque me deu a oportunidade para mostrar as minhas competências ali dentro, de mostrar a minha capacidade de fazer a diferença. Sim, e acho que eu, enquanto profissional, também marquei essa empresa no sentido de desenvolver uma área tão estratégica como é a área de recursos humanos, no decorrer da minha carreira lá dentro, em que eu tive a iniciativa de falar, olha, aqui nós temos subsistemas que são separados e já tem uma necessidade de ter uma gestão de recursos humanos interna, e foi quando, então, veio a estruturação dessa área. E em termos de resultado, né, foram muitos resultados, na verdade. Hoje a gente fala muito da certificação GPTW, ou seja, né, as outras certificações. Isso para a gente era um objetivo de ter um selo enquanto empresa para certificar de fato, né, uma excelência em lugar para se trabalhar. E eu estou falando desse marco que foi na minha gestão que a gente conseguiu a primeira certificação, né? E de lá para cá são muitos anos, né? Uma empresa que tem um carinho muito grande e que acho que cheguei marcando, e o marco da Dadson profissional na empresa... O que é que tu deixaste lá? Qual foi o teu legado? O que é que tu sentes que deixaste? O legado foi a reestruturação da área de recursos humanos, as certificações, né, que a empresa teve no decorrer de todos esses anos. Eu assumi a gerência em 2007, saí em 2011, e todos esses anos certificados, com a posição muito bem ranqueada, né? Na época era só Brasil, depois começou a ter uma região, que é a região Centro-Oeste, e os programas de desenvolvimento também, né? Nós criamos vários programas de desenvolvimento que marcaram a empresa para a evolução da empresa, como programa de desenvolvimento de líderes, programa de universidade corporativa, programa de desenvolvimento de trainee, que são os novos potenciais na empresa, programa de jovem aprendiz, programa de desenvolvimento individual. Então, todos esses vieram
porque nesse decorrer dessa trajetória, desses 14 anos, o grupo cresceu exponencialmente. Fantástico. E acho que fiz a minha marca com isso. Eu Muito acho bem. que essa é um exemplo da marca e o profissional de marca. É um exemplo excelente e, sobretudo, também é um exemplo de uma coisa que tu valorizas muito. Eu sei que já falámos nisto. Tu falas com um carinho dessa empresa que, no fundo, foi a tua escola de ser RH. E eu acho, agora ficaste melhor, assim, mais próximo, ficas com mais luz, mais iluminado. Olha, e de facto é interessante porque normalmente os profissionais acham que aprendem muito a ser profissionais de RH na escola, com outros colegas, enfim, na troca, tu também, obviamente, nas partilhas, mas foi essa empresa que te marcou, foi a empresa formadora, foi quem te formou como profissional de RH. E isso é uma experiência muito interessante, e aliás, esse carinho e eu diria até a gratidão que tu apresentas a essa empresa é algo de fascinante, não é? Porque tu verdadeiramente, cá está, tu licenciaste em Ciências Contábeis, não tinha nada a ver com a gestão de pessoas, enfim, aparentemente, mas de facto foi nessa empresa que te formaste. Isso tem importância, ou está a ter importância na tua vida hoje como gestor de gente, como diretor de pessoas? Ou seja, tu tens a preocupação de que a empresa que tu hoje geres, não é? Enquanto DRH, enquanto diretor de pessoas, de gente, eu acho muito curioso esta expressão, diretor de gente, achas que tens essa preocupação de formar outros profissionais, de transformar os profissionais, para que eles deixem também a pegada, um dia, que tu deixaste nessa empresa, enquanto resultado da tua aprendizagem? Como é que tu vês esse percurso? Sim, essa experiência, ela me trouxe, pelo conhecimento que eu tive, na época eu tinha muito pouco no início, né, obviamente, e eu fui em busca de formações e de mentorias e de coaching, né, naquela época, para me tornar, e eu tinha um objetivo para me tornar um profissional de destaque nessa área. Naquela época eu tinha uma visão de que Goiás, né, eu queria ser um dos melhores ou maiores gestores da área que eu optei a atuar aqui na nossa região. E conseguiste, não é? E conseguiste. E com isso, me deu uma oportunidade também de poder formar outras pessoas, porque aí parou de ser um RH pequeno e único e passou a ser 5 plataformas de recursos humanos no Brasil dentro dessa empresa. E não me restava outra opção a não ser formar as pessoas que estavam começando e de manter uma cultura organizacional em que fosse muito bem alinhada à cultura da matriz, e para todos não só no recursos humanos, mas no atendimento ao cliente, a forma com que o cliente seria recebido aqui em Goiânia, que fosse recebido da mesma forma lá em Rondônia, que é a divisa com outro país, que é a Bolívia. E isso me trouxe ainda mais a vontade, a sede de poder ensinar mais pessoas. E nesse período aí, me veio o convite para ser professor e cair logo numa pós-graduação, né? E aí, poxa, né, assim, eu era especialista, formando outros especialistas, porque era professor de um módulo bem expressivo do curso, e por lá eu fiquei 2 anos desenvolvendo pessoas nesse quesito, né? Passando um pouco aquilo que é a minha expertise, aquilo que é o meu diferencial, claro, foram as práticas, né? Muito bem. E hoje, Pedro, assim, eu tenho uma paixão muito grande pela docência, mas eu migrei pegando um pouco mais sobre essas experiências que eu tive na prática da mentoria. Então, eu digo que até hoje, na empresa que eu estou, que eu faço uma direção de recursos humanos interna, mas que nós abrimos para o mercado também uma mentoria para desenvolver pessoas de recursos humanos para mentoria, né? Perfeito. Das ferramentas de recursos humanos. Então, isso é muito congruente com a minha com o teu percurso, com a tua missão e com o teu percurso. Olha, por falar em percurso, tu, como já dissemos, tu és psicanalista, não é? Aliás, basta olhar aí para atrás de ti, está o Sr. Freud. Tu exerces essa atividade paralela à atividade
de diretor de gente, mas deixa-me dizer-te que certamente o facto de teres essa dimensão, isso ajuda-te mais, melhor, ajuda-me nesta minha aflição, nesta minha dúvida. Tu és um melhor diretor de gente porque também fazes psicanálise, utilizas técnicas de psicanálise no teu dia-a-dia, com as tuas pessoas. Como é que essa relação entre a direção, o RH, digamos assim, a gestão de pessoas e a psicanálise, como é que funciona na tua vida e nas tuas práticas, no fundo? Como é que tu atuas? Eu sempre fui muito curioso no comportamento humano. Fiz muitas formações. A minha base até então era junguiana. E a psicanálise chegou, não tem tanto tempo na minha vida, tem pouco tempo relativamente, visto do tempo que eu tenho como experiência como executivo de recursos humanos. Sim, mas já há algum tempo. Tem um tempo, e me apaixonei pela psicanálise e fui até em busca de um mestrado em psicanálise. Hoje, o meu tempo ele é muito reduzido pelas demandas da empresa, não faço um atendimento tão aberto, né, a psicanálise clínica, amo de paixão, faço e gosto porque faço, mas a minha opção maior hoje é como executivo e como mentor, e ela não tem como, né? A partir do momento que você estuda mais a mente humana, você consegue atingir resultados no seu desempenho enquanto influenciador, no lado positivo, obviamente, de uma forma que as pessoas entendam melhor e que possam, sim, fazer mudanças positivas na sua vida e que possam também refletir e ter mudanças naquilo que os limitam. Então, a psicanálise ela me ajuda muito nessa questão. Ajuda-te a ti a compreender melhor os comportamentos das pessoas que trabalham contigo. Como é que tu fazes também em relação aos teus pares, às pessoas que estão ao teu nível, aos outros diretores? Como é que funciona esse teu conhecimento aprofundado? Eles certamente até, vou ser um pouco provocador, certamente até têm medo de ti, porque tu consegues ver para além daquilo que é, ou eles acham que tu consegues ver para além daquilo que é a simples leitura de um outro DRH, não é? Porque tens essa capacidade. Como é que tu geres isso? Eu sempre fui um profissional em que as pessoas buscavam muita opinião, né, do que eu achava relacionado a certas posições, pela experiência com o RH. E a psicanálise, ela traz um reconhecimento maior, uma confiança maior dessas análises, né, e assim, os meus pares, os meus líderes também, que são hoje líderes jovens, até todos eles mais jovens que eu, os donos da empresa, e aí eu acredito que traz uma credibilidade maior para aquela voz da experiência, né? E que por trás de algum comportamento, obviamente, tem algo que possa estar reforçando e algo que possa ser desenvolvido, que possa ser aperfeiçoado e que possa ser observado, né? Os pontos de atenções, as motivações para certos comportamentos. E antes disso, eu já tinha sido muito curioso com outras ferramentas, né? Mas a psicanálise me trouxe esse empoderamento profissional maior para a nossa área de recursos humanos, né? Muito bem. Olha, tu tens uma frase atrás de ti, que é uma frase do Freud, que diz, ajuda-me a ler, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. A pessoa muda. Fala-me disso, da importância da mudança nas organizações. Porque que, eu acho extraordinário, porque tinha visto, enfim, o que se nota mais, o que está mais grifado, o que está mais sublinhado é medo de mudança, que é uma coisa que existe muito nas organizações, nas nossas empresas, não é? Sejam empresas, enfim, de grandes, pequenas, do Brasil, de Portugal, enfim, de qualquer parte do mundo, o medo da mudança é algo que está sempre presente, não é? Porque implica sair da zona de conforto das pessoas e mudar para onde, de porquê, não é? Como, quem me ajuda, enfim, fala-me da importância da mudança e do mudar e que ferramentas é que tu utilizas, que meios é que tu utilizas para ajudar as pessoas nesse processo de mudança. E depois a seguir, posso fazer já a pergunta para tu falares já, qual é o papel dos líderes e da liderança nesse processo de mudança? Eu sempre digo que crescer dói,
né? E o crescer, mudando para né, uma linguagem mais organizacional, o evoluir às vezes dói. Então, existem medos das empresas, dos líderes, né, de fazerem mudanças que são necessárias fazerem. E aí, é só quando essa dor chega, seja ela... E eu sempre pergunto, quando eu vou fazer um PDI, ou quando eu vou fazer um feedback, ou uma entrevista mesmo de liderança da empresa que eu estou chegando, ou de um mentor, eu falo, quais são as suas dores, né? Quais são as suas dificuldades? Por que isso não muda? Né? E, então, esse despertar para essa mudança, para esse desenvolvimento, nem sempre é tão fácil. Às vezes ele tem que gerar às vezes não, ele tem que gerar um desconforto muito grande para que ele possa buscar ajuda. E aí, quando isso acontece, de fato, a pessoa muda. Então, é um pouco do que Freud falou lá, muitos anos atrás, né? Mas é o que a gente percebe que existe hoje ainda, sim, e eu acho que vai existir para o resto da humanidade, que somos seres humanos, que necessita dessa análise. Dessa análise. E qual é o papel dos líderes nesse processo de ajudar na mudança e na transformação das organizações? E da evolução, no fundo é um processo evolutivo, como tu disseste, não é? A gente falou muito há algum tempo atrás, talvez uma década atrás, um pouquinho mais, do líder coach, né? Hoje a gente fala muito da liderança líder mentor, mentoring, né? Porque o papel da liderança, ela é definitivamente, eu acredito, que marcam as pessoas. Aí volta lá naquela sua primeira pergunta. O líder marca positivamente e corre o grande risco de marcar negativamente a trajetória. Claro, então, ele tem que estar muito preparado para saber falar com as pessoas, de saber instigar o crescimento das pessoas, de ser um ser que provoca nas pessoas a vontade de evoluir, de mudar e de atingir maiores resultados, né? E quando a gente fala de resultados, a gente foca muito só em comercial, que também teve uma trajetória na minha carreira de uma diretoria comercial. Mas é o tempo todo a gente utilizando essas técnicas, vamos dizer assim, que a própria a formação de liderança nos traz, e aí eu estou falando mais de questões técnicas, mas que usa muito comportamento para que ele consiga, com a sua equipe, com o seu time, atingir os resultados em que são factíveis, são mensuráveis, e até aqueles não mensuráveis, né? Também. No fundo, estamos sempre a falar de alguns comportamentos. Estamos sempre a falar de comportamento humano, certo? E por isso tu és o especialista de comportamento humano e és a pessoa certa para nós falarmos agora sobre o que estamos vivendo, ou seja, nós hoje vivemos no mundo bunny, não é? Aquele mundo, ou em português, se quisermos, vamos falar no mundo funny. É funny porque é F de frágil, é A de ansioso, e eu quero ouvir-te sobre isto, é N de não linear e é I de incompreensível. Ora, não temos tempo para falar dos 4 letras, mas há 2 que são essenciais, até porque eu tenho um especialista. Como é que se lida neste mundo funny quando o mundo é ansioso, não é? E tem tudo a ver com o tema da ansiedade e, sobretudo, é incompreensível, ou seja, aquilo que nós hoje vemos, nós não compreendemos ainda tudo, porque é incompreensível. Como é que se lida, como é que se gera gente, como tu fazes, como é que se gera gente neste mundo funny, ou mundo bunny, em que a ansiedade é algo de muito presente e, sobretudo, a incompreensão, muitas vezes, porque a liderança de topo está mandando fazer coisas, etc., e atingir resultados, e as pessoas não entendem porquê. Porquê? Porque a liderança de topo também não compreende tudo o que está à frente. Como é que se gera isto? Como é que se gera gente neste contexto? E tu és a pessoa certa para ter uma opinião sobre isto. Força. A ansiedade, ela é, né, o grande mal do século, acredito, né? Então, junto aí com obviamente, da depressão. Mas eu vou falar de 2 situações que eu acredito que sejam necessárias, uma para a liderança e outra para o indivíduo, né? E esse, falando de liderança, também um pouquinho do indivíduo. Eu acredito muito no alinhamento de expectativa. As empresas, os líderes, eles têm que criar uma cultura de alinhamento de expectativa.
que, para mim, é o feedback. Para mim, é uma ferramenta, uma das mais importantes, Essenciais. apesar de... essenciais e que, infelizmente, as pessoas não são todas que sabem fazer com eficiência. O resultado que isso gera, tanto positivo quanto negativo, se não bem usado, para que eles possam saber por onde eles estão indo, se estão indo bem, se estão indo mal, onde pode melhorar, quais são os próximos passos, até onde eu posso chegar nessa empresa. Empresas que utilizam isso de uma forma eficaz, estratégica, elas são empresas que geralmente marcam, né? E aí eu falo que eu tive um que me fez repensar, né? Lá naquela empresa que eu te falei, eu tive um feedback de alinhamento que falou, olha, você é especialista em gerência empresarial, você já é um contador, você tem, inclusive, um certificado, mas o que você quer da sua vida, né? Sim. E me fez repensar a minha carreira e voltei falando, eu quero recursos humanos, né? Então isso, a empresa me marcou isso, né? E que gerou para a empresa marcos, eu acredito, na história dela do crescimento. Mas na altura, se calhar, outra questão, mas na altura, se calhar, havia mais certezas. Hoje há mais incertezas, não é? Mais incertezas. A tal ansiedade e a tal não compreensão, não é? A incompreensão. Isso. E acredito muito, enquanto indivíduo, que nós temos que buscar, e aí pode focar também na empresa, que é uma coisa que eu defendo muito, que são os programas de saúde mental. Então, nós temos que ter né, o desconforto para a mudança, mas a empresa pode provocar esse desconforto, provocar, não o desconforto no sentido de evidenciar situações que possam ser melhoradas e a pessoa buscar um tratamento psicanalítico, analítico, né, que seja qual for a linha da terapia. Uma coisa trabalha com a outra, eu acho que a pessoa fica mais pronta, fica mais madura, e nas empresas que eu passo, geralmente eu implanto um programa que como se é um plano de saúde mental. Falamos muito de saúde física, né? Plano de saúde, plano odontológico, e eu sou defensor, utilizo do plano que implanto, mesmo sendo psicanalista, e precisa ser um analisado também, né? Claro. Um analisando, né? Claro. Para que a gente possa estar cada dia tendo resultados, mas de uma forma mais leve, né? Para que a ansiedade ela não nos leve para um caminho muito negativo. A ansiedade, eu acho que é dosada, ela é importante, porque nos faz com que gere esse, como eu falei, o desconforto para buscar outras coisas, mas ela desacelerada, como a gente está agora, eu falo nós, é o mundo, né? É o mundo todo. Nós estamos em um processo de ansiedade muito grande, né? E nós tivemos que mudar hábitos, né? Muito bruscos, né, com a pandemia. E isso gerou uma ansiedade de todos os sentidos, desde uma insegurança de uma empregabilidade até insegurança de vida mesmo, né? Se o ano que vem eu vou estar aqui. Então, estamos num momento em que precisa olhar isso com muita preocupação. E o impacto disso ainda vai por muitos e muitos anos. Datsun, eu estaria aqui o resto do tempo, não vamos revelar a que horas é que estamos a falar, mas eu estaria aqui o resto do tempo, do dia, da noite, a falar contigo. É sempre tão interessante e produtivo as aprendizagens que fazemos com alguém que entende dos temas e, sobretudo, que é um especialista em comportamento humano, com a prática da gestão de gente, não é? E isso é extraordinário. Olha, vamos-te agradecer, o nosso tempo esgotou, muito obrigado. Eu envio-te daqui um abraço gigante aí para Goiás, para Goiânia, no estado de Goiás. Esse abraço vai ser dado fisicamente mesmo daqui a muito pouco tempo, no CONAR, em São Paulo, no maior evento de gestão de pessoas de língua portuguesa, que finalmente, ao fim de 2 anos, na prática 3, vai ser novamente presencial, e aí estaremos todos em São Paulo para nos abraçar e nos reencontrar, porque de facto este reencontro físico também é importante para a nossa saúde mental,
que tu falaste e no fundo esta partilha de experiências que é tão produtiva. Dadson, muito, muito obrigado, foi extraordinária esta conversa contigo e eu aproveito para me despedir dos nossos espectadores que nos estão vendo neste momento. Foi mais um episódio extraordinário, como vimos, de empresas que marcam, porque de facto as empresas marcam as pessoas, mas como o Dadson disse, as pessoas também marcam as organizações e as empresas. Então, até ao próximo episódio. Dadson, tchau! Foi um prazer imenso estar contigo. Tchau, muito obrigado, conte sempre comigo e até breve. Um abraço a todos. Até breve.